Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aí para mais um programa 7-1. Hoje para falar muito de Bahia! Salve, salve, Boa Terra! Salve, salve, Bahia! Bora, Bahia! O tricolor da Boa Terra! E para conversar com a gente aí, duas feras aí, a rapaziada que sabe tudo de Bahia. O Vitor Torres, lá do canal Sou Mais Bahia, e o João Gabriel Leiro, que é do Infobahia. Sejam muito bem-vindos aí ao canal, galera. Vamos bater essa resenha bacana aí, falando muito do tricolor da Boa Terra. Antes da gente começar esse programa, a pergunta que não quer calar. Ou melhor, começando o programa, a pergunta que não quer calar. E aí fica para o Vitor e para o João responderem. Gostam de carnaval ou são mais quietinhos? Ou seja, o nosso programa pode ir no ritmo da timbalada, galera? Rapaz, eu particularmente gosto muito de carnaval, mas nos últimos anos aí eu tenho sido mais contido, né, em relação a isso, porque minha mulher não pode ver essa gravação, não. Já começou bem, já começou pulando para o outro lado. Confesso que nos meus tempos áureos aí era uma festa boa de se curtir. Beleza. E aí, Vitor, e para você? Rapaz, eu acho que eu sou mais contido. Vou fazer a balança, no outro lado da balança. Eu não gosto muito do Carnaval de Salvador, apesar de admirar e tal, já participei também, já fui, mas não sou muito fã. Eu gosto mesmo do Carnaval do Rio e de São Paulo, né, das escolas de samba, dos bloquinhos, então quase sempre eu tô viajando no Carnaval para ir para outros lugares, conhecer. É o momento que todo mundo tá vindo para cá e quem é daqui quer ficar, e eu faço esse contraponto, né? Saio daqui para ir descansar. Ô, Renatão, eu acho que a gente tem que pegar os dois e levar lá pro setor 4 do Maracanã para apresentar o setor 4 do Maracanã. Aí tem que chamar uma rapaziada para ir com a gente também, aí a galera que sabe dos bastidores, né? O Mário, Renato Gaúcho. Essa turma aí, César Maluco. Enfim. Léo, começa aí falando com nossos amigos, perguntando aí qual é a sua principal curiosidade ou principal pergunta aí a respeito do tricolor da Boa Terra. Maravilha. Saudações aí à Bahia, ao Vitor, ao João. Bom, a minha pergunta é o tema do programa, né? Eu queria falar com vocês quais são os principais desafios, né, que o Bahia vai ter nessa temporada, né? O Bahia vai estar disputando o Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste, vai disputar a Sul-Americana, ter Copa do Brasil e Brasileiro, né? E numa entrevista recente, né, o presidente Guilherme Belintani falou que vai estar uma reestruturação do campeonato, do time do Bahia, do elenco, e falou uma questão que eu achei interessante, né? Que é reestruturação do departamento de futebol, né? Uma parte que vai envolver mais inteligência e outra de negociação. E aí queria saber de vocês, o que vocês acham disso, né? Como é que isso pode trazer benefícios para o clube ao longo da temporada? E aí, vai começar, João? Não, vai lá, comece, vai lá. Vamos lá, né? Eu acho que é de conhecimento de todo mundo que Guilherme é um ótimo gestor, né? Aqui a gente tem essa consciência, tanto é que a gente votou, né, para a renovação dele como presidente durante mais 3 anos. Muito porque também a gente não tem uma oposição forte assim a nível de ter candidatos para poder baterem de frente com ele, o que é ruim para a nossa democracia, né? Mas não deixa de ser democracia porque houve um opositor, apesar de que foi meio que assim, vamos lá, tem que ter um, aí escolheram um para ir, né? Então ele não tinha muita representatividade. Mas de qualquer maneira, né, ele vem pecando muito, né, Belintani, na questão do futebol, né? Os torcedores têm ficado um pouco ressabiados aí com algumas entrevistas, né, com a morosidade com que a diretoria tem tratado, né, o departamento de futebol, apesar de que, como você mesmo disse, hoje, né, houve uma reformulação, está havendo, na verdade, no qual ele está descentralizando o poder de uma pessoa e segmentando para várias, né, o que é bom e é ruim ao mesmo tempo. Bom porque você consegue ter pessoas capacitadas em cada área para poder conseguir entregar um resultado qualificado, e é ruim porque na hora que você tiver que apontar um culpado, sempre vão dizer que são todos, né? Então você fica sem saber, assim, de fato, quem é esse, não é, e aí fica aquele jogo de empurra. A gente espera que isso não aconteça, mas geralmente acontece muito isso, o que pode atrapalhar ainda mais, né? Porque a gente pegou muito no pé, e com toda a justiça, a CR, né, que era o nosso diretor de futebol,
e inclusive ele acabou saindo, né? Mas agora a gente está com esse pequeno problema, né? Com essa projeção de que estão vindo funcionários bons, né, para o cargo, mas ao mesmo tempo com esse receio, com esse medo de a gente não conseguir mais encontrar dentro do clube as lideranças às quais a gente vai apontar e vai dizer, você tá errado, vamos consertar aqui, enfim. Mas a gestão do Bahia é sim uma gestão que fora de campo é exemplar, assim. Eu acho que grande parte dos clubes que estão tentando se democratizar nesse período, né, sobretudo de pandemia, se eu não me engano, o Vasco estava passando por problema judicial, enfim, tem outros times também, e todos eles tentando se espelhar no modelo de gestão do Bahia, né? Mas eu acho que tem muita coisa ainda para que a gente ainda consiga aprender, consiga chegar no patamar dos grandes clubes, mas o caminho está sedimentado, né? Se daqui em diante ele vai realmente conseguir fazer alguma estrutura em cima disso que ele sedimentou, aí já é outros 500, a gente ainda está vivendo essa era. Beleza. Vitor, vai lá, você chegou atrasado aí, dá seu boa noite para a galera. Porra, fala que você estava ajudando aí na produção dos doces, que você vai mandar lá para a Bahia também, já que Bom, pode mandar. A Páscoa está chegando. Dá uma boa noite e emenda a tua pergunta aí. Primeiro, boa noite, Vitor, boa noite, João. Sejam bem-vindos. E, cara, vamos lá. A pergunta que eu queria fazer emenda um pouco nessa resposta que você deu agora falando sobre a gestão, né, a diretoria do Bahia, que, pelo menos aqui pra gente, né, que somos de outros estados, a gente não sabe muito como que era o Bahia nessa questão no passado, mas atualmente o Bahia se destaca muito por se envolver em questões sociais, né, sempre mostrando, sempre protestando, seja contra racismo, quando teve aquele caso do vazamento de óleo no Nordeste, enfim, tudo que é preciso, que a gente espera que pessoas que têm alcance ou, enfim, entidades que têm alcance se manifestam, o Bahia faz questão de se manifestar. Eu queria saber se isso já é um costume e uma característica do Bahia desde sempre, ou se isso é uma coisa que a atual diretoria, né, vem implementando, e se eles repassam isso para a torcida, se tem o engajamento de toda a torcida. Enfim, eu queria saber nessa questão como que é aí para vocês. De fato, é algo mais recente, Vitor. Só queria saber se meu áudio tá me estourando aí ou tá tranquilo, porque meu microfone tá de boa? Tá de boa. Pronto. Na verdade, é uma questão recente. Existe aqui no Bahia um núcleo de ações afirmativas, né, que foi criado por essa gestão, que é o NAA, que é chamado aqui. E esse núcleo, ele é o responsável por essas ações que as pessoas comentam bastante, né, em relação ao marketing, em relação às ações sociais também. Então, de certa forma, é recente, a Belo Intendente está começando sua segunda gestão, então ele tem aí ao todo 3 anos e alguns meses de mandato, né? Se ele concluir a segunda gestão, segundo mandato, ele vai ter 6 anos aí na frente do clube. Então, é algo que é novo, mas a torcida, de uma maneira geral, ela entende e ela abraça essas causas, né? É claro que existe uma vertente sempre mais raivosa, digamos assim, ou sempre mais difícil de lidar com esses assuntos, né? O Bahia hoje, inclusive, fez um post sobre a questão da LGBTfobia e tal, porque hoje é o dia do orgulho LGBTQIA+. O Bahia fez um post, aí sempre tem um ou outro que vai lá deixar uma mensagem de ódio ou fazer algum tipo de comentário depreciativo, né? Sempre tem essa galera, infelizmente. Mas, de uma maneira geral, assim, eu posso dizer que a aprovação da torcida do Bahia é muito grande com essas ações, né? Sejam elas em relação ao racismo, qualquer minoria, né, que o Bahia defende, ou até qualquer causa social, mesmo como você bem disse, a questão dos olhos aqui nas praias, também foi uma causa muito importante. Uma outra campanha que foi muito destaque aqui foi a campanha do Dia dos Pais, né? Quando a gente fala do Dia dos Pais, a galera sempre lembra parabenizar os pais e tal. O Bahia foi por um caminho diferente. O Bahia montou tipo um QG, né, na loja do Bahia, que é lá na Fonte Nova, né, na loja Esquadrão, e aí as pessoas podiam ir lá para fazer testes de DNA para descobrir se era filha ou não de alguma pessoa. Que bacana. Então, exato. Então, isso foi algo que foi muito, assim, difundido mesmo, sofreu... várias pessoas elogiaram, acho que foi até premiado essa campanha, e é algo muito interessante. A torcida, de fato, gosta muito dessas campanhas sociais, assim, de uma maneira geral. Legal. Boa. Legal, bacana. Gustavo! Bom, fazer 2 perguntas. A primeira, obviamente, é se vocês estão preparados para perder na estreia do Campeonato Brasileiro para o Santos. Brincadeira. Tinha que ser, né?
Tinha que ser. Pode dar a resposta aí, caras são convidados, cara. Se eles aí eles saem aqui por se sentirem, porra, desprestigiados, porra. Aí eles sabem se defender, Renato. Eu sou convidado, mas eu sou ousado. A gente quer começar o ano como a gente terminou o último ano, Gustavo. Então, beleza. Rapa ele aí. Sem problema. Não, mas a pergunta séria agora é que a gente tem Não, a gente tem um advento novo aí no Campeonato Brasileiro, que só pode ter 2 técnicos. Você não pode ficar demitindo e contratando. E ano passado, no último Campeonato Brasileiro, a gente esperava muito mais do Bahia. Para mim foi uma surpresa ter brigado contra o rebaixamento até o final do campeonato. E muitas vezes a gente sabe que esse tipo de campanha acaba resultando em queda de técnico, contrata, e muitas vezes isso é muleta para a diretoria. Eu tentei fazer alguma coisa, então muda o técnico. Não deu certo, pelo menos estou tentando mudar o técnico. Agora não dá mais para fazer isso, agora você tem que ter um planejamento sério. Você só pode errar uma vez. Na segunda, você acerta ou já era. Como que o Bahia... Não sei se o Bahia já se manifestou nesse sentido... se já está fazendo um planejamento mais acertado, mais sério, para desempenhar um papel melhor, né, nessa temporada. Belintani, que é o presidente, ele acabou de se manifestar no Twitter. Foi muito interessante sua pergunta, porque tem assim, questão de meia hora, inclusive. E eu concordei muito com o que ele disse, né? Apesar do futebol, como o Vitor falou bem, a gente não está indo muito bem, a gente tem alguns erros sucessivos aí na gestão do futebol, na diretoria do futebol, e ele prometeu reformular, trouxe profissionais que são mais carimbados aí no mercado, como o próprio Chávari, talvez o Luiz aí, que é São Paulino, possa falar melhor sobre ele, que a galera fala muito que ele é um profissional excelente e tal, chegou aqui para ver se conseguia angariar, né, as contratações de uma maneira mais assertiva, mas independente disso, eu concordei muito com o Belintani quando ele disse agora há pouco no Twitter, tem cerca de meia hora, no dia de hoje, né, que ele votou contra, o Bahia votou contra, né, essa limitação, mas por um motivo específico. Não que o Bahia não concorde com a forma com essa limitação, mas o Bahia não concorda com a hipocrisia da CBF. Então foi o que o Belintani falou. Porque o que acontece? Na verdade, aí é uma metáfora que eu vou utilizar, mas vai muito próximo do que ele disse, né? O futebol brasileiro, ele já é um idoso de 75 anos, né? Ele está todo quebrado, com o joelho quebrado, artrite, artrose e tal. E a CBF, com uma atitude como essa, tá meio que colocando toda a situação na ditadura, a culpa na ditadura do idoso, que é o futebol brasileiro hoje. Entendeu? Porque, assim, a estrutura do futebol brasileiro hoje é precária. Aí você toma uma medida dessa, por exemplo, mas você engaveta uma medida que é a medida do fair play que ele citou no tweet que ele fez. O fair play ele ia entrar em vigor agora em 2021. Né? Era algo que estava sendo discutido para que os clubes que botam em campo times que eles não podem bancar, porque a gente sabe que existe isso. Tem vários clubes que estão dívida em cima de dívida, não tem uma gestão austera, então isso de certa forma desequilibra o campeonato, né? Você saber que tem times que não estão ligando para isso, contratam vários jogadores de nome, com salário lá em cima, não pagam, fazem o campeonato no campo bom, mas a administração é péssima. Isso você desnivela completamente o campeonato. E era uma pauta que entraria em vigor agora em 2021. Então, justamente esse foi um dos grandes fatores que fez o Bahia votar contra essa pauta, porque o Bahia não entendeu. O Bahia falou, beleza, vocês querem botar 2 treinadores e limitar a demissão e tal, limitar a movimentação de técnicos, beleza. Mas, ao mesmo tempo, vocês engavetam uma medida que talvez seja muito mais importante do que essa, que é a medida do fair play financeiro, dos clubes que não têm essas gestões competentes ou gestões responsáveis para que você mantenha um campeonato mais equilibrado. E aí, o que é que termina acontecendo? Vou dar um exemplo aqui de um time como o Flamengo. O Flamengo tem um orçamento que é 10 vezes quase o orçamento do Bahia. O orçamento do Bahia é 180 milhões por ano, do Flamengo quase R$1 bilhão. Então, assim, quando você pega uma disparidade dessa, o Flamengo ele tem mais chance de contratar um técnico, por exemplo, de fora ou de renome, um cara que seja mais capacitado, com a chance muito menor de erro. E o Bahia ele fica ali limitado naquele mercado de treinadores medianos, que a gente sabe que são muito equiparados ali. Então, às vezes, o cara tá numa boa fase e vem fazer um trabalho bom, mas às vezes, por qualquer outro motivo, seja pelo trabalho dele ou por qualquer outro motivo interno, a gente sabe que o treinador não dá certo num clube,
por N fatores. Não é só porque o treinador é incompetente. Pode acontecer uma série de situações. Então, assim, você limita o time que não tem grana para fazer qualquer tipo de investimento, mas um time que pode trazer um Sampaoli, que pode trazer um cara de fora que é mais assertivo, né? O próprio Santos trazendo agora o Roland, treinadores que podem vir de fora ganhando muito mais, ganhando em dólar e tendo um investimento muito maior. Você também não equipara isso. Então você termina também dando um tiro no pé com essa medida, né? Então foi muito isso que o Bahia votou contra, né? Foi justificado pelo presidente dessa maneira. E quando ele trouxe essa justificativa, a princípio, antes dele se justificar, eu fiquei meio com o pé atrás do voto do clube. Mas quando ele trouxe essa justificativa e mostrando o porquê, né? Ele explicou agora há pouco no Twitter isso dele. Quem quiser dar uma olhada depois, é só ir lá no Twitter de Guilherme Belintani que vai achar. Ele fez uma tríadezinha com 6 pontos explicando por que o Bahia votou contra. Então eu tô muito, assim, de acordo com o que ele falou, né? Eu acho que vai muito nessa linha. Eu acho que o problema do Brasil é muito mais amplo do que você só limitar a troca de treinadores no campeonato. Boa, beleza. Luiz. Emendando o que vocês estão falando aí, ano passado, logo que começou o Campeonato Brasileiro, nós fizemos uma análise de que times poderiam cair ou não. E nenhum de nós falou do Bahia. Nós entendemos que o Bahia ia brigar lá para cima, entre 18º, essa base. Mas, infelizmente, ele não foi tão bem por N motivos. O Bahia abriu agora um momento de contratações. Eu queria saber se, analisando o Bahia mais a fundo, como vocês podem analisar, essas contratações que estão sendo feitas estão sendo produtivas para o Bahia? Vocês entendem que são as peças que o Bahia precisava? Um goleiro, zagueiro, volante e atacante é o que o Bahia falou que precisava, mas eu não sei se essas peças encaixariam tão bem no Bahia. Essa é a minha pergunta. É aquele lance que a gente falou, né? O futebol ainda é um incógnita pra gente, esse ano em específico, né? Até porque a gente saiu de um ano péssimo e emendou um outro ano e a perspectiva não deu nem tempo de você esfriar a cabeça para poder ter essa abertura total para receber as novidades do clube, né? Assim, das últimas contratações que chegaram, né? A gente já anunciou Matheus Galdesani, Jonas, Luiz Otávio. Teve mais alguém, João? Luiz Otávio vai estar para ser anunciado, mas o Deni Júnior e o Conte. Deni Júnior e Germán Conte. Assim, desses aí, talvez o único que a gente tenha conhecimento do futebol é Luiz Otávio, né, que por números, pelo menos por números na Chapecoense, é um cara que vem para agregar demais, né, em uma faixa do campo, que é a defesa, que é terrível. O Bahia é terrível hoje no sistema defensivo. E um cara com números, pelo menos, nos traz a perspectiva de que, se a gente pegar o número dos nossos zagueiros e o número do zagueiro que a gente está trazendo, há uma disparidade enorme, pelo menos nos números. Se eles vão encaixar aqui no estilo de jogo, se eles vão ter ambiente para se desenvolver, é outros 500. Mas, em contrapartida, o Bahia traz, por exemplo, o Conte, que era algo que era um jogador que ninguém sabia, mas também que tem bons números, tem boas referências, vem de um time como o Benfica, que se ele tá lá é porque alguma qualidade ele deve ter, não é possível, né? Talvez ele não tenha qualidade nível Benfica, né? Porque a gente costuma dizer, jogadores que estão aqui, quando eles vão muito além daquilo que eles apresentam, eles nem aqui ficam, eles vão embora para outros times que têm mais capacidade financeira de poder levar os jogadores. Mas até então, pelo menos para mim, esses são os dois nomes principais até agora das contratações. Galdesani ainda vem depois de um longo período de inatividade, mas que pode ser que ele mostre alguma coisa. Não é uma contratação péssima, mas nos deixa com o pé atrás, assim como o Jonas, que vem também de um período longo de inatividade. Eu, sinceramente, não entendi qual foi o critério de escolha dele, sendo que a gente tem muitos outros volantes que estão se desenvolvendo aqui na base. Mas, enfim, ainda não foi nos dito, né, qual foi os critérios utilizados para trazerem esses jogadores. Os defensores, nós sabemos de qual é salteado. Agora, daí para frente, quem o Bahia trouxer, a depender de qual for o nome, aí vai ficar difícil, né? Porque, como eu acabei de dizer, tem dois nomes aí que a gente já começou a contestar, antes mesmo dos caras pisarem em campo. Certo mesmo que, assim como o João, eu acho, né? A gente tem o mesmo pensamento, a gente às vezes espera o cara chegar, ver o que ele tem para agregar, porque foi assim com outros jogadores que deram certo. Por exemplo, Zé Rafael chegou, ninguém conhecia ele. Deu certo, estourou, estava jogando Mundial, né? Então tem vários outros jogadores que passaram por aqui que também chegaram com esse mesmo status e que de repente a gente, ok, vamos ver aí no que dá, e deram certo. Outros não deram, como o Cleison, por exemplo, que veio do Corinthians
e que aqui a gente chama ele de o Inominável, para você ter noção do quanto que a gente gosta dele. Porque realmente é um jogador que onerou demais a folha do Bahia, porque ele veio por 4 milhões, se eu não me engano, um absurdo, né? Temos outro também, que é Juninho, que veio do Palmeiras, o zagueiro, que começou bem, depois caiu drasticamente a nível de prejudicar o Bahia em vários momentos, e que é uma das vendas, quer dizer, é a compra mais cara da história do Sport Clube Bahia, é um zagueiro, que é Juninho. Então a gente tá com muito receio do que tá vindo, sabe? Obrigado. A gente tá querendo Obrigado saber... por essa contratação até hoje. A gente tá querendo saber quais são os valores, quais são os critérios, para realmente a gente poder dizer assim, não, tá, ok, vamos dar um voto de confiança, ok, não, bora começar a brigar antes que comece a encadear mais jogadores desse nível e a gente acabe ficando sem alternativa, né? Vitor, só para você ficar mais tranquilo um pouquinho, o Júnior é um bom goleiro, tá? Sim, eu não citei. Ele veio da base, ele veio do Mirassol, para o São Paulo, é um goleiro muito bom. É que o problema é que assim, o São Paulo sempre teve muitos bons goleiros nos últimos tempos. Então, para o menino subir e jogar, tem que todo mundo se machucar. E o que acontece é que nenhum dos goleiros do São Paulo tem se machucado, né? Você veja o Rogério Ceni, quantos anos ele jogou sem se machucar e veio jogando direto sem dar chance para um monte de goleiro. E o Júnior sofreu isso. Mas eu acredito que será uma boa contratação para o Bahia. E eu acho que vai ser espero que seja uma surpresa boa, como outros homens, como o Vanderlei, que apareceu praticamente do nada, o goleiro do Palmeiras também, e se firmaram nas suas equipes. Eu acredito que ele vai se firmar e vai ser a melhor contratação que vocês tenham feito esse ano. Boa. Eu só queria complementar aí sobre o futebol, porque a impressão que eu tenho em relação ao futebol do Bahia é que o Bahia ele meio que se embolou nos próprios erros de planejamento, né? O Bahia fez um planejamento para 2020, ao meu ver, equivocado. O Bahia, ao meu ver, deveria ter um time mais físico, né? A gente não tem dinheiro e nem possibilidades de trazer atletas que são tão bons tecnicamente, que são dribladores, enfim. Então, ao meu ver, o Bahia deveria fazer um time mais físico. Essa é a impressão que eu tenho. E o Bahia tentou sair desse time físico que o Bahia tinha, como foi uma campanha excelente em 2019, né, que chegou até quarta de final da Copa do Brasil, eliminou São Paulo, chegou nas quartas de final da Sul-Americana, enfim. Então, a gente tentou sair desse time físico, desse time de operários ali, com uma ou duas peças mais técnicas, e fomos para uma linha de tentar fazer um time mais leve, né, trazendo o Cleison, enfim, trazendo outros jogadores que teoricamente seriam mais técnicos e fariam o Bahia jogar mais com a bola no pé, digamos assim, né? E aí, para mim, esse foi o erro do Bahia. Quando o Bahia cometeu esse erro, gastou demais. O Bahia gastou 4,5 milhões em Cleison, gastou quase 2 milhões de reais no zagueiro Wanderson, que é o zagueiro que era do Atlético Paranaense, estava no Japão, não jogou nada aqui, está no Fortaleza emprestado. O Bahia gastou 5,5 milhões em Juninho, do Palmeiras. Ou seja, o Bahia gastou 5 milhões em Fernandão para repatriar. Ou seja, o Bahia simplesmente praticamente entregou 15 milhões aí de contratações que nenhuma delas rendeu para o clube. E aí, quando o Bahia começou a se ver ali perdido, né? Quando viu que o Bahia estava realmente numa decrescente, estava perto de começar a disputar o rebaixamento, o Bahia continuou nessa loucura e trouxe ainda jogadores caros, como o Anderson Martins, como Elias, jogadores caros e que não renderam no clube. O Anderson Martins, inclusive, está machucado. Só então, vendo a cara do João. João, pergunta pro Vitor Granella como é que é isso pro Palmeiras, porque lá só chega cara que ganha pouco e joga muito. Né, Vitor? Meu Deus do céu. Não. Aquela temporada, aquele pacotão 2017, eu vou te falar uma coisa, viu? Só naquele pacote de 5, 6 contratações, bateu a folha de pagamento de 80% dos clubes do país. Você tá de brincadeira. Pois é. E aí é isso, o Bahia começou a se embolar nas contratações, gastou demais em peças que não deveria ter trazido, depois se desesperou, ainda trouxe peças que de maneira alguma deveria ter trazido, como Anderson Martins. O cara ganha quase 300 mil reais por mês aqui e tá encostado. Ainda tem Mano, viu? Não esqueça de colocar na fila aí também. Trouxe Mano para tentar salvar. Mano chegou na coletiva dizendo que o Bahia tomava muitos gols no campeonato.
A frase que ele disse, a primeira frase na frase na coletiva foi: vocês trouxeram o cara certo para parar de sofrer gols. O Bahia continuou tomando gol todo jogo. Mano não encaixou nada no Bahia. Mano não encaixou absolutamente nada no Bahia. Só teve um jogo bom. Bahia e Atlético. Mineiro, que o Bahia começou perdendo, e aí no segundo tempo o Bahia voltou melhor e virou o jogo para 3-1. Mas aí o engraçado é que o Bahia consegue se reerguer quando ele tenta meio que voltar às origens na reta final do campeonato. O que é que ele faz? Ele bota um treinador emergente, ele pega jogadores da base, como o próprio Patrick de Luca, que surgiu no Palmeiras, o Vitor talvez conheça bem ele, mas ele teve uma lesão de joelho e não se desenvolveu muito no Palmeiras e veio para aqui pro Bahia, pro Sub-20. Comeu a bola na Copa do Brasil Sub-20, foi titular absoluto, o Bahia foi vice-campeão na Copa do Brasil Sub-20, e aí com essa campanha ele subiu profissional, entrou na partida e nunca mais saiu. Titular absoluto, contrato renovado, multa rescisória lá em cima, e hoje é a peça fundamental do meio de campo do Bahia. Então o Bahia, ele meio que deu uma ajustada, uma melhorada, quando ele voltou, né, para aquela situação de, porra, vamos entender o que está acontecendo aqui, vamos fazer um time físico, vamos botar 3 volantes aqui, fechar a casinha para não tomar gol e sair no contra-ataque, que é o que a gente sabe fazer. Quando o Bahia fez isso, o Bahia ganhou do Santos, o Bahia ganhou do Fortaleza 4-0 fora de casa, o Bahia empatou com o Atlético Mineiro no Mineirão e quase vence o jogo, porque o Bahia teve várias chances de ganhar aquela partida. Então, assim, na reta final do campeonato, o Bahia ficou 4 jogos sem perder e se safou com uma rodada de antecedência. Justamente quando o Bahia tentou sair dessa questão de trazer medalhão, trazer jogadores caríssimos, apostou na base com 1 ou 2 peças ali que se destacavam. Por exemplo, que eu gostaria muito de manter, que é Rodriguinho e Gilberto. Para mim, são as 2 peças que são experientes e que rendem em campo. Rodriguinho e Gilberto rendem aqui no Bahia. Então você tem que fazer um time operário para esses caras jogarem. Rodriguinho não aguenta marcar para ninguém. Então você tem que fazer um time que marque para ele fazer só do meio para frente. Entendeu? Então o Bahia, quando conseguiu organizar isso, voltou a crescer o futebol. Ainda tem algumas questões aí que a gente tá, toda hora que a gente fala, bate na tecla e tal, mas de uma maneira geral, o Bahia tá conseguindo se acertar nesse quesito, né? Deixa eu passar a bola para o Léo, depois eu emendo uma pergunta que vai muito mais ou menos aí nessa questão de elenco também. Léo, vai lá, faz a tua aí. Maravilha. Eu queria fazer para os dois, né? Eu queria saber a visão dos dois, né? O Bahia tem praticamente 5 campeonatos aí pela frente, né? Um campeonato extenso, que é o Campeonato Brasileiro, e Copas, né? Copas do Brasil, tem a Copa do Nordeste, que já está jogando, e tem a Copa Sul-Americana. Para vocês, qual seria a prioridade para o momento, né? Para o Bahia, para a temporada 2020-2021, né? Em termos de, não só de título, mas também questões financeiras. E também a questão da Covid, né? A gente teve até um tema que foi do nosso programa, que a gente debateu se era hora dos campeonatos paralisarem. Eu queria saber também a opinião de vocês aí no estado da Bahia. Aí agora eu falo como vocês, como cidadão e torcedores. O que vocês pensam também sobre essa questão? A nível de competições, como você falou, respondendo a primeira pergunta, eu acho que está mais do que evidente que times como o Bahia, que precisam se erguer financeiramente, devem priorizar a Copa do Brasil, que é um dos campeonatos que pagam melhor quando você vai evoluindo, vai passando de fase. Então, é quase que impossível você pegar um time desse ou de menor expressão, né, que está ali vivendo, batalhando pelo dia a dia para poder pagar suas finanças, e você não pensar na Copa do Brasil como uma prioridade, né? Em segundo, eu acho que a gente coloca, obviamente, a Copa Sul-Americana, porque é um campeonato charmoso e que a gente já está começando ao longo dos anos, já tem 2 anos mais ou menos, 2, 3 anos, né, não sei, que a gente está entendendo como é que funciona, está chegando ali, batendo na trave, inclusive esse último campeonato, essa última Copa Sul-Americana que teve, talvez tenha sido a única chance que a gente teve nesses anos em que a gente participou, de realmente dizer assim, a gente poderia ter ganho essa Copa Sul-Americana. É o 2º ano consecutivo, se eu não me engano, né, João? Que a gente perde para times que são campeões, né, no final da competição. Então, na verdade, o Bahia foi eliminado em 2018 para o Atlético Paranaense. 2018. Né, que foi aquele jogo que foi... O Atlético foi campeão, mas foi um jogo que foi conturbadíssimo pelo VAR. O Bahia teve vários gols anulados, tanto na Fonte Nova quanto na Arena da Baixada. Então, realmente foi um ano que doeu muito, porque se o Bahia elimina o Atlético, na semifinal o Bahia pegaria o Fluminense, que naquele campeonato estava esfacelado. O Fluminense estava brigando para não cair e tal. Então, assim, era uma chance muito clara do Bahia pelo menos ser finalista naquele ano. Né? Concordo com o Vitor. E aí, né, em 2019, a gente foi eliminado na primeira fase, o Liverpool do Uruguai. O Bahia apagou o jogo e foi horrível, realmente perdeu e foi péssimo. Mas nesse ano de 2020 avançamos novamente, chegamos nas quartas de final de novo,
perdemos para o Defensa e Justiça, que veio a ser o campeão. Então, nos últimos 3 anos, o Bahia perdeu nas quartas de final 2 vezes, e 2 vezes para o time que veio a ser o campeão, né? Então, a gente enxerga uma possibilidade muito clara, assim, do Bahia tentar pelo menos ser finalista, né? O título, a gente sabe que é muito do jogo, do dia, pode acontecer, pode não acontecer, mas ser finalista é algo que a gente realmente almeja muito na Sul-Americana, né? E a Sul-Americana esse ano, um adendo, ela mudou o formato, né? Agora ela tem também a fase de grupos, igual a Libertadores. Então também tá pagando muito melhor, porque, se eu não me engano, acho que é $300 mil a cada jogo em casa. Então você já começa a competição ganhando $900 mil. Você já starta ela ganhando $900 mil. O dólar, do jeito que tá lá em cima, né? R$5, R$6, praticamente. Então, realmente é um valor muito bom, assim, só para você startar a competição. Na sequência tem a Copa do Nordeste, obviamente que para nós aqui é uma competição extremamente charmosa, que a gente gosta de competir, né? E por último, o campeonato estadual, que para mim, né, é um dos piores campeonatos estaduais do planeta. Obviamente, eu tô sendo irônico, né? Assim, do planeta não, deve ter algum muito pior do que esse, mas o campeonato baiano realmente é muito ruim, né? Paga muito mal. Só agora, para vocês terem noção, acho que esse ano foi o primeiro ano em que os times vieram a ter uma premiação em valor, né? Em dinheiro, para poder... O campeão ganha $100 mil do Campeonato Baiano. Pra você ter noção, né? E assim, para nós está em segundo plano. Desde que o Bahia resolveu assumir o time sub-23, o time de transição no Baiano, a gente meio que deixou de lado. A gente não, obviamente, a gente não quer perder para o rival, né? Não quer perder a competição. Uhum. Se puder chegar na final e ganhar, ok, mas se não puder, tudo bem. A gente tá tentando pensar em outra coisa agora, sabe? Esse é o planejamento do Bahia, dentro dessas competições. Inclusive, o Campeonato Baiano está muito mal, né? A tendência é que seja eliminado, não se classificar. Exato, a tendência é que seja eliminado. O Bahia é o 6º colocado, com 6 pontos em 6 jogos. Então, assim, realmente está muito mal. Para vocês terem noção, os classificam os 4 primeiros. O Bahia já está a 2 pontos do 4º colocado, porque tem 2 jogos a menos. Então, tá realmente uma situação, assim, muito ruim. Mas é isso, a gente entende o campeonato estadual como um campeonato realmente para revelar atletas, né? A gente tem esse modelo de transição agora, do time de transição, que é basicamente um time com jogadores mais jovens, que ele joga o campeonato estadual, e se algum desses jogadores se destacar, ele vai para o time, digamos, profissional, né? Que é o time que está disputando as competições mais importantes. Né? Mas tirando isso, as outras competições a gente quer entrar para ganhar todas, né? Claro que a gente sabe do tamanho do Bahia, a gente sabe que é difícil ganhar, tipo, o Campeonato Brasileiro, principalmente, que é pontos corridos, mas o Bahia sempre entra para disputar e para competir, e o que vier, a gente tá indo para cima, entendeu? Boa. Dentro dessa linha aí, e até um pouquinho mais que vocês falaram do elenco aí, os jogadores que não deram certo no Bahia, a minha pergunta é a seguinte, e vocês já falaram de planejamento também. O que vocês percebem hoje? Qual o movimento que a diretoria do Bahia está fazendo, já que o Belintani foi reeleito, enfim, tem novas peças chegando aí para o departamento de futebol do Bahia. Por exemplo, o que é possível almejar, se é que já dá para ter essa noção desses movimentos, justamente o que o Bahia vai priorizar, porque uma coisa é o que vocês imaginam, outra coisa é o que o clube está pensando. Justamente para essa temporada de 2021 agora, que tem esse aprendizado de eliminações na Copa Sul-Americana, teve o legado que ficou do ano passado, por exemplo, de tentar montar um time um pouco mais com um orçamento maior, mas que não deu certo e que precisa, de repente, dar um freio porque essa temporada tem menos dinheiro. O que vocês percebem dos movimentos da diretoria do Bahia e o que eles tendem a priorizar aí ao longo dessa temporada? O Bahia entrou numa pandemia já num momento delicado, assim, né? Tentando correr atrás do prejuízo de tantos anos que a gente sofreu aí com o presidente destituído, né? Até hoje a gente paga o preço por essa gestão totalmente temerária. E é evidente, né, que a pandemia chegou e que para clubes como o Bahia a gente está sofrendo muito, né? E vai sofrer muito por conta da queda da receita de sócios. Os sócios, obviamente, o futebol não está indo bem. O cara que é mais leigo, assim, ele entende, pô, eu estou pagando para ver o meu time jogar bem e ele não está jogando, é o principal produto do sócio, então eu não vou pagar isso. Não está tendo jogo? Não vou pagar também. Né? A gente continua pagando porque a gente tem pelo menos o pensamento de que a gente não está pagando diretamente para o jogador, a gente está pagando para a instituição, para ela fazer melhor uso disso daí, né? E muito provavelmente tem sido feito. Mas é
é um momento muito conturbado, assim, né? Porque a pandemia está realmente detonando com o Bahia, e nesse momento em que a gente também errou muito no futebol, como o João falou, quase 15 milhões perdidos aí, a gente está tentando correr atrás, né? A diretoria está tentando correr atrás, tentando não trazer jogadores com salário tão alto, que estejam no mercado como oportunidades, né? Não tem condições de tirar jogadores de outros times. O próprio presidente tem sido muito realista com isso. Mas, assim, a gente compra e assume esse erro como um erro nosso também, porque a gente é torcedor e está ali junto do time, mas a gente também quer apontar o dedo e dizer, bem, a torcida estava aqui, estava apoiando, você cometeu o erro, agora você também tem que correr atrás disso. Talvez, às vezes, você precise sangrar um pouco, né, aquela questão que a gente falou. Às vezes você precisa sangrar um pouco e o Bahia não tem esse conhecimento, assim, de tipo, pô, eu tenho que dar um passo para trás para dar dois para frente, sabe? Às vezes ele fica naquele pensamento de ir até o final, né, para poder ter a razão, e aí, nessa brincadeira, a gente acaba perdendo muito, né, com essas falsas convicções. Mas é isso, esse ano ainda é um ano de resgate, né, acho que para muitos times, porque a pandemia realmente veio e detonou o quadro de sócios do Bahia, assim, a gente estava numa crescente muito bacana, talvez, se a gente ainda tivesse, a gente costuma dizer, né, de uma maneira muito subjetiva, inclusive, se a gente estivesse no estádio, a gente costuma dizer que muitas das atrocidades que foram cometidas dentro de campo, a torcida estaria ali em uma outra vibração que não deixaria ter acontecido essa morosidade que aconteceu. Mas, enfim, é o que a gente tem, e até o final do ano vai ser isso daí. A gente já está tentando conscientizar o nosso espírito para que coisas boas não aconteçam tão facilmente como aconteceu em outros anos, nesse ano de 2021. É interessante, Vitor, falar isso, porque o Bahia é um time que, notadamente, no Brasil e no mundo, ele sabe que é um time de torcida, não é um time de massa. Então o Bahia na Fonte Nova é difícil de ser batido. E o Bahia sentiu muito isso. O Bahia perdeu muitos jogos em casa nessa temporada, né? Vários jogos assim que o Bahia sofreu viradas assim inimagináveis. Sabe aquelas partidas que você não considera perder de jeito nenhum e de repente você toma 2 gols ali que talvez com o estádio empurrando, com a torcida gritando, você não perdesse? Foi esse ano. O Bahia foi resumido assim nesse ano, né? Com relação ao que o Vitor falou em relação ao sócio também, é algo muito interessante, porque a receita do Bahia é muito baseada tanto na cultura associativista, né, quanto na vinda de atletas. Então, esses dois fatores foram muito atingidos pela pandemia, né? Os times eles não estão pagando os mesmos valores pelos atletas, não estão comprando assim facilmente atletas de outros clubes, né, desembolsando assim grandes quantias. E o Bahia ele tinha um quadro de sócios de aproximadamente 45 mil torcedores, e com a pandemia caiu para 27 mil. Então o Bahia perdeu aí quase 20 mil sócios. Então imagine a nível de receita anual, quanto é que o Bahia não perdeu aí milhões para investir, né, no futebol. Em termos de prioridade de competição que vocês falaram, no orçamento do Bahia, o Bahia fez um orçamento muito cauteloso para esse ano de 2021, tá? O Bahia tinha feito um orçamento mais agressivo no passado e terminou acontecendo o que aconteceu, e aí o Bahia precisou readequar esse orçamento para esse ano de 2021, tanto que o Bahia no orçamento anual, a meta é chegar pelo menos na terceira fase da Copa do Brasil. Então o Bahia colocou como meta pelo menos alcançar a terceira fase em relação ao valor, né, ao valor recebido para chegar na terceira fase, né, para preencher o orçamento. Copa do Nordeste seria semifinalista, Baiano seria finalista, e Sul-Americana também seria avançada a fase de grupos. Então talvez ali chegar nas oitavas de final, né? Então assim são teoricamente projeções assim bem seguras, né? São coisas assim que o Bahia talvez a gente imagina, talvez no Campeonato Baiano a gente não consiga, né? Por causa do time de transição não tá bem, mas nas outras competições assim eu não imagino de fato o Bahia não chegando pelo menos na semifinal da Copa do Nordeste. Eu não imagino pelo menos o Bahia chegando na terceira fase da Copa do Brasil. Teria que ser um vexame como foi no ano passado, que o Bahia foi eliminado na primeira fase pro River do Piauí, tomando 1-0 no Piauí. Então realmente seriam jogos que difíceis de acreditar, né? Como foi o próprio River. Então o Bahia vem com o pé no chão para 2021, o Vitor falou bem aí, o Bahia não está fazendo grandes investimentos. Uma prova disso é o próprio zagueiro Messias, né? Não sei se vocês acompanharam a novela aí. Do América Mineiro, né? Isso, o Messias ele estava para vir para o Bahia, só que aí depois o Bahia achou uma oportunidade de mercado melhor, que foi o próprio Luiz Otávio, né? Ele está vindo de graça para o Bahia, ele conseguiu rescindir o contrato dele com a Chapecoense, está vindo de graça, né? Foram os dois maiores zagueiros da Série B, né? Então tem um perfil meio que parecido. Um tem 28 anos, outro tem 26. Também idades próximas. Então, quando o Bahia viu que Luiz Otávio viria de graça, era muito melhor o Bahia trazer um cara como Luiz Otávio do que o Bahia investir 3 milhões na contratação de um zagueiro que, beleza, podia chegar aqui e resolver, mas é um valor que o Bahia não tinha segurança para pagar, né? Então, especula-se que o valor de Messias foi em torno de 3 milhões por 50% do passe dele.
Então, se a gente fizer o valuation aí, o cara tava valendo mais de 6 milhões de reais. Então, assim, realmente é uma contratação assim, muito difícil do Bahia fazer, né? E especulou-se que o salário dele era mais de 200 mil reais. Tá indo pro Ceará para ganhar isso. Né? Então, assim, hoje o Bahia tem um teto salarial e só quem passa esse teto é Rodriguinho e Gilberto. São jogadores que já têm contrato com o clube, né? Então, só quem passa esse teto são eles dois. Todos os outros jogadores hoje respeitam o teto salarial justamente por conta dessa questão da austeridade financeira do clube, né? Beleza, boa. Luiz? Sou eu? Show? Eu queria fazer uma brincadeira com vocês, levando o nome do programa, que é 7-1, e queria saber de vocês qual foi, para cada um de vocês, o resultado mais positivo do Bahia, aquela vitória fantástica e aquela pior derrota. Triunfo. Você é um filho da mãe. Eu tô há meia hora aqui com essa pergunta na cabeça. Eu falei, essa é minha. Nossa. Já foi, pensa em outra agora. E vou dizer o seguinte, já vou fazer o convite para vocês dois. Se não viram, lá atrás no nosso canal, no começo do nosso canal, a gente tem um programa que a gente fala só de derrota pesada aí, que deixou a gente de cabeça. Mas de cada um porque falar de vitória é mole, né? Todo mundo chega, coisa e tal. Agora, porra, botar a cabeça no travesseiro depois de tomar aquela chapada é brabo. Mas a gente fez isso e demos boas risadas depois. Só para complementar a pergunta do Luiz, já que ele pegou a que eu ia fazer, faz igual a gente fez. Fala cada um de vocês qual foi o melhor e o pior jogo que cada um de vocês já viu, o 7-1 positivo e o negativo de cada um. É isso aí. Mas eu falei isso, Cabeção. Não, porque o Renato falou... Desse ano ou não, da história do geral. Que vocês viram. Começa, João. Infelizmente, né, o Bahia foi um time que nos últimos anos sofreu muito, né? Por gestões temerárias, como o Vitor falou. Então, teve um momento ali da história que o Vitória realmente engoliu o Bahia ali, né? No final da década de 90, início da década de 2000. E até também ali entre 2010 e 2014, mais ou menos, o Vitória também teve uma supremacia muito grande aqui, né? Então, foi um ano difícil, que foi o ano de 2013. A gente até conseguiu se safar do rebaixamento, não sei como. Foi um ano, inclusive, que o presidente do Bahia foi destituído, né? Foi impedido de continuar exercendo o seu cargo. E foi um ano muito difícil porque o Bahia sofreu 2 goleadas muito marcantes para o Vitória, né? O Bahia sofreu 5-1 na inauguração da Fonte Nova para o Vitória. Então, para mim, essa é para mim a mais marcante, apesar de ter sido uma pior depois. Só que foi marcante pela inauguração, né? A Fonte Nova é um estádio que eu vou desde muito pequeno e foi a reinauguração da Fonte Nova. A Fonte Nova desabou, o Bahia foi jogar no interior do estado, depois voltou a jogar em Pituaçu, que foi reformado para o Bahia jogar. Aí, quando o Bahia voltou para o Fonte Nova, o primeiro jogo da Fonte Nova, o Bahia tomou 5-1 de Vitória. Então, realmente foi um jogo, assim, muito emblemático para mim. Foi o jogo mais doloroso, assim, que eu pude acompanhar. Pela força do jogo, né? Teve show de Cláudia Leite, Ivete Sangalo. Foi um evento para inaugurar a Fonte Nova e o Bahia ainda tomou 5-1 em campo. Então, realmente, foi absurdo aquele placar. Depois teve o 7-3 que o Bahia tomou do Vitória também no mesmo ano, né? Que foi pior o placar. Só que, assim, a gente já estava num processo... político, né, que assim, o presidente já existia processo... Ajudou. O time do Vitória era muito superior, o Vitória, inclusive, em 2013, foi o 5º colocado do Campeonato Brasileiro da Série A. Então a gente precisa lembrar disso, o time do Vitória era muito superior do Bahia, o time do Vitória tinha aquele time com Biancucci, Scudeiro, enfim, foi um time do Vitória que encaixou bastante em 2013. Então, assim, eles se aproveitaram do momento do clube, do Bahia, e foram para cima mesmo e deram 2 porradas, velho, 5-1 e 7-3, né? Inclusive, a gente até brinca aqui que são os 2 títulos deles, né? Porque eles não têm título, então os títulos deles, da Vitória, é comemorar os 5-1 e 7-3. Inclusive, eles têm bandeira no estádio, tipo, 5-1, 7-3. Os títulos deles, realmente, são as goleadas no Bahia, né? E o jogo, assim, para mim, marcante, em termos de... Não foi uma goleada especificamente, mas foi um jogo que me marcou muito, porque foi o jogo assim, foi o primeiro jogo assim que eu falei, caralho, é isso aqui que eu quero. Desculpa, você não pode falar palavrão. Não, mas vai lá. Isso aqui que eu quero pra minha vida, que foi Bahia Sport na Copa do Nordeste de 2001. Foi a final da Copa do Nordeste de 2001, o Bahia deu 3-1 no Sport na Fonte Nova com 90 mil pessoas e foi campeão. Eu tava lá com meu pai. Isso, gol de preto. O primeiro, né, foi de preto. Aí teve gol de Nonato também, enfim.
O Bahia tinha um time muito bom, o Bahia foi bicampeão no Nordeste em 2001, 2002, e 2001 em cima do Sport, 2002 em cima do Vitória. Então esses 2 anos pra gente foram anos mágicos, né? E foi um ano assim que, mesmo ali com meus 10 anos, né, apesar da cara meio estragada, eu só tenho 25, eu tava com meu pai na Fonte Nova, e assim, foi o ano que eu falei, meu Deus, é isso aqui que eu quero torcer, é essa torcida aqui, sabe, a Fonte Nova pulsando, muita gente, 90 mil pessoas dentro e fora, tinha mais umas 25, porque a torcida do Bahia é louca mesmo, vai para fora do estádio, e aí a gente tem aqui, inclusive, o Xarel, né, que eu não sei como é que chama em outras cidades, mas aqui o Xarel é o seguinte, a galera fica do lado de fora do estádio, e aí quando tá faltando ali 15 minutos para acabar o jogo, a galera abre os portões pra galera sair, né? E aí a galera que tá fora entra pela saída, entra pelo portão de saída. Então, assim, o estádio que tinha 90 mil pessoas, no final do jogo tinha 120, sacou? Porque a galera entrava pelo portão de saída e assistia o resto do jogo. Os 10 minutos finais a galera assistia. No antigo Maracanã tinha muito isso, hoje exato. Não tem mais não. Não, na Fonte Nova, que a gente chama aqui na Arena, não tem mais. Mas na antiga Fonte Nova, que era o estádio que o Bahia jogava, que foi campeão nesse ano, foi isso. Então, foi um placar assim que realmente me marcou muito, o 3-1, né? Tiveram algumas goleadas aí, o Bahia chegou a dar um 10-2 no Confiança, mas, pô, Confiança, né? Não é um time, assim, que tem muita força no cenário nacional, então não foi algo que me marcou muito, não. Mas o 3-1 no Sport, pela força do resultado também. Teve um 4-3 no São Paulo também, que a gente ganhou o jogo tomando 3-1, acho que foi 2011 ou 2012. São Paulo 2011. O time do São Paulo era muito bom, inclusive. Tinha Lucas Moura e tal, Luiz Fabiano. Cícero, Wellington. O Bahia tomando 3-1, virou para 4-3, foi um jogaço, estava no estádio também, mas enfim, tem vários, né? A gente pode elencar várias aqui. Boa. Tem um do Santos aí também, para não deixar. Tem, cara. Olha, 2 jogos importantes, Santos e Bahia, que são históricos para mim. 7-4, eu lembro do 7-4. Teve esse 7-4, foi na Fonte Nova, em 2003, time do Robinho, aquele Santos maravilhoso. 7-4, que jogo espetacular. E o outro foi na Copa do Brasil de 1998, um 3-3, que o Marcos Assunção fez 3 gols de falta, cara. 3 gols de falta no jogo. Tem um recente que teve gol de falta de Neto. Foi no Santos que tinha Robinho, Elano. Foi na Vila. Enfim, foi na Vila. Gol de Gabriel Neto. Souza, Gol de Neto de falta, Gabriel e Souza. Mas falando do. Vitor, e o seu 7-1, positivo e negativo, quais são os 2 jogos? Eu vou fazer diferente, né? Como a gente deve ter uma audiência aqui que é diversificada, então eu vou pegar jogos mais novos também para poder trazer a galera mais jovem para perto. Recentemente, talvez que a galera mais nova tenha tido acesso ao jogo, que me deixou bem chateado, foi o jogo da Sul-Americana, que o Bahia perdeu para o Atlético Paranaense. Realmente aquele jogo ali me deixou chateado, eu estava muito animado com aquele jogo. João estava comigo, não foi, João? A gente tava. Foi triste demais. Foi triste demais. A gente sentou para comer uma muqueca, rapaz, de camarão nesse dia. A gente foi todo animado. Olha, rapaz, isso é bom demais. Os caras vão ver o jogo, comem muqueca. De noite ainda, era de noite. Ele tá se referindo ao jogo que foi o jogo da volta, porque na ida o Bahia tomou 1-0 na Fonte Nova. A gente tava no jogo. Porque e aí na a dor volta a gente conjunta. Foi dos 2 jogos. Né, o 1-0 que a gente fez o gol aqui e anularam, inacreditável. Lá a gente conseguiu abrir 2 gols, anularam também de uma maneira inacreditável. Então, recentemente, para contextualizar para a galera que é mais nova, fazendo essa balança, talvez tenha sido um dos jogos do 7-1, né? Me deixou chateado demais aquele jogo ali. E a gente que vive intensamente o Bahia, né, por conta das páginas e tudo mais, dos canais, parece que a pancada, quando vem em dobro, porque a gente ainda tem o compromisso de ter que voltar para ter que falar, derrotado ou não, sobre o jogo. Então é difícil demais isso. E aí foi um jogo muito ruim. Para falar de um jogo bom, eu não estava no estádio, mas acompanhei o jogo de fora. Foi Bahia e Vila Nova, que teve a queda da Arena Fonte Nova. Foi um jogo, e aí entra no 7-1 positivo e negativo, né? Porque foi a nossa ascensão da Série C e ao mesmo tempo foi a queda, né, da Arena Fonte Nova, e foi bizarro. No dia eu não estava no estádio, eu não frequentava o estádio nessa época, né? Eu aprendi a torcer sozinho, ninguém em minha casa, nem em minha família, nem nos meus amigos de infância torciam, gostavam de futebol para torcer para times nordestinos, então eu aprendi a torcer sozinho por conta de uma camisa de futebol que eu comprei, que eu pedi para minha mãe comprar no mercado, imagine, e a partir daí eu comecei a torcer. Então a minha história no estádio é muito recente, né, de 2013 para cá. Também de 2013 para cá, se eu perdi
3 jogos foram muitos também. Verdade. Né? Mas esse foi um 7-1 positivo e negativo. Outro positivo... Lembrei de um aqui, Vitor. Aquele 6-2 no Atlético Paranaense recente. Foi bom 2017, também. O Bahia tinha acabado de voltar da segunda divisão em 2016, e aí o primeiro jogo com da Guto Ferreira. Ponte Nova, com o Guto Ferreira, o Bahia deu 6-2 no Atlético Paranaense. Estreou na Série A já com o pé direito. Recentemente, outro jogo que foi um 7-1, e isso também me chateou bastante, foi o jogo contra o Flamengo. O fatídico jogo lá de Gerson com o Índio, enfim, eu também sofri um cancelamento absurdo, algo que eu nem nunca quero que ninguém sofra na pele. João acompanhou aí, porque ele é meu amigo pessoal, né? Sabe o quanto eu fiquei chateado por ter emitido uma opinião que eu considerava ser uma opinião justa e isenta de todas as partes, mas mesmo assim sofri um cancelamento absurdo de coisa de, sei lá, 600 solicitações por minuto nas minhas redes sociais. Os caras não me aliviaram nem no LinkedIn. Imagine, no LinkedIn a galera teve que me atender. A torcida do Flamengo é algo que ninguém pode mexer nunca, bro. Eu fiquei um mês afastado de todas as redes sociais, todas e qualquer redes sociais. Então foi um jogo que foi um 7-1 negativo dentro de campo, porque a gente tinha como vencer aquele jogo, seria maravilhoso vencer, né? Porque a gente estava jogando muito bem, mas acabou sendo um 7-1 negativo, né? Pessoal e dentro de campo. Então ficou marcado para mim esse jogo. Eu tenho até receio de ir para o Rio de Janeiro e alguém me reconhecer, aquele cara do Twitter, né? Porque foi realmente uma parada assim absurda. A gente ouve falar de cancelamento e a gente acha que é absurdo, até a gente vê que é algo realmente descomunal quando acontece com a gente, sabe? De você não conseguir entrar nos aplicativos, não conseguir ligar o celular, porque as solicitações são tantas que trava. Simplesmente você não consegue ligar o celular para poder fazer qualquer tipo de ação. Para vocês terem noção, o Vitor ele teve que cancelar todas as redes sociais dele, né? Tipo, por um tempo, e a gente só se comunicava por FaceTime. Para vocês terem noção do nível, tipo, do cancelamento. Assim, do Flamengo realmente é muito fanática. E aí, como foi uma situação muito polêmica, né? Que ele emitiu uma opinião sobre aquele caso do racismo, do suposto racismo, né? Entre Gerson e Índio Ramírez, e aí ele emitiu uma opinião do Flamengo, foi em peso nas redes sociais dele, tipo, Instagram, LinkedIn, Facebook, todas as redes sociais possíveis, a galera, tipo, ia pra cima, xingava, ameaçava, sabe? Foi muito complicado mesmo, assim. Então, foi uma regra, assim, que a gente falou, a gente pode falar de qualquer coisa. Menos de... Flamengo, entendeu? Beleza. Léo? Ficou mudo aí, eu acho que o Luiz ia falar alguma coisa. Troca o telefone antes que o Léo passe para a torcida do Flamengo. Então... não, pelo amor de Deus. Eu já passei para ele para ver se ele dá uma aliviada. Bom, dentro disso tudo que a gente conversou, né? Qual a expectativa de vocês, né, com relação ao calendário nacional? Vocês acham que realmente vai ter paralisação? É necessário ter paralisação? Enfim, vocês aqui no Rio vai ter digamos assim, um lockdown de 10 dias, onde até o campeonato regional vai ser paralisado, né? São Paulo já teve essa questão também definida e até alguns jogos foram transferidos aqui para o Rio de Janeiro. Como é que vocês enxergam isso, né? Vocês acham que a gente está vivendo uma situação um pouco delicada, que a gente está vendo cada vez mais uma escalada de mortes e vendo também jogadores técnicos, né, toda a delegação se tem profissionais, de repente, com uma idade mais avançada, que se ficam mais vulneráveis quando são acometidos pela doença. Então, qual é o entendimento de vocês e do Clube Bahia nesse sentido, né? Qual é o entendimento deles, o posicionamento, se é que tem algum posicionamento assim claro, oficial a respeito disso? Eu não acompanhei nenhum posicionamento oficial do clube, né? O clube ainda não se pronunciou em relação a isso. Mas, enquanto torcedor, eu sei que não vai ser o melhor para o Bahia, infelizmente. Mas, enquanto cidadão, mesmo sabendo que não é o melhor para o Bahia, eu sou a favor de uma paralisação, enquanto cidadão, né? Mas eu sei que para o Bahia vai ser muito ruim. O Bahia já está com a queda de receita. O Bahia perdeu 60 milhões de receita de um ano para outro. Só para vocês terem noção aí do nível. Só que o que acontece, né? 60 milhões para o São Paulo é uma coisa, 60 milhões para o Bahia é outra. Então, assim, o São Paulo consegue segurar 60 milhões. O Bahia, se tomar um rumo de 60 milhões, velho... Assim, são pesos diferentes da realidade. São pesos muito diferentes. Entendeu? Então, assim, eu sei que para o clube vai ser péssimo. Porque o Bahia hoje depende de patrocinador, o Bahia hoje depende dos jogos acontecendo para manter o clube rodando. Realmente é um clube que se
os jogos foram suspensos. Eu, pelo que eu vejo, assim, de demonstrativo financeiro, pelo pouco que eu entendo, assim, de acompanhar as finanças do clube, eu sei que vai ser muito complicado para o Bahia segurar a onda, né? Provavelmente vai ter que atrasar salários, vai ter que fazer acordos com atleta, com funcionário. Então, enquanto torcedor, eu fico preocupado com o clube. Mas, enquanto cidadão, eu imagino que é necessária uma paralisação. Aqui na Bahia, o governador ele já emitiu, né, um comunicado, na verdade, já se posicionou, dizendo que ele não enxerga, no momento, a necessidade da paralisação dos jogos. Ele diz que os jogos aqui na Bahia, né, não estão causando nenhum tipo de aglomeração. De fato, eu acompanhei ao longo dos últimos meses aí, que algumas torcidas, inclusive por conta dos títulos, né, brasileiro, do Flamengo, teve também o título da Copa do Brasil e Libertadores do Palmeiras, fizeram várias aglomerações aí no Rio, São Paulo, né? Só que aqui, independente dos jogos, independente do Bahia ter se safado do rebaixamento e tal, a torcida realmente não bota o pé na rua, não bota o pé na porta do estádio. O Bahia jogava na Fonte Nova, o Bahia já cedeu a Fonte Nova, na verdade, né, para o hospital de campanha, que a Fonte Nova hoje é um hospital de campanha para o Covid, então o Bahia está jogando em Pituaçu e deve jogar em Pituaçu aí durante os próximos meses de novo, porque a Fonte Nova já foi solicitada para ser o hospital de campanha. O próprio Barradão também, que é o estádio do rival, está funcionando como um posto de vacinação também. Então, assim, os clubes daqui eles estão muito empenhados, né, pelo que eu observo. O Vitória não sei tanto, mas o Bahia, de fato, está empenhado. Inclusive, para você ter noção, acho que já vi vários clubes aí do Brasil com surto de Covid. O Bahia ainda não foi acometido por surto de Covid. O Bahia, de fato, está levando a sério, levando a risca, né, as recomendações. O próprio Dado Cavalcante, que é o treinador, já me chamou a atenção algumas vezes, porque toda a coletiva que tem, ele fala que o Bahia segue a risca os compromissos com o protocolo. Porque ele já deixou entender, né, já deixou em alguns momentos assim, que alguns clubes eles não estão seguindo a risca. Né, às vezes o atleta tem um sintoma, aí só que o primeiro exame dá negativo, o cara já bota o atleta para jogar. Só que às vezes pode acontecer um falso negativo, por exemplo. Né? Então, o Bahia, quando qualquer sintominha que tem, o Bahia já tira o cara de circulação. O próprio treinador do time de transição do Bahia, agora há pouco, ele teve um sintoma de Covid. Aí o Bahia afastou ele fez os exames, deu negativo, o Bahia ainda deixou ele uma rodada fora, ele repetiu o exame, deu negativo, ele voltou, porque ele estava com sintomas de gripe. Então, o Bahia realmente afastou o funcionário. Então, eu vejo o Bahia, nesse momento, realmente empenhado com essa questão do Covid. Né? Então, como eu falei, enquanto torcedor vai ser ruim, vai ser difícil para a gente não acompanhar o Bahia e também saber que vai financeiramente prejudicar muito o Bahia, mas enquanto cidadão, eu acho que nesse momento do que a gente está vivendo é necessário uma paralisação. Beleza. Gustavo, estamos chegando aí a quase 1 hora de papo, a rapaziada é boa pra caramba, sabem tudo de Bahia, e você vai ter a honra aí de fazer a última pergunta do nosso programa aqui, já agradecendo a participação aí do Vitor Torres, do João Gabriel, enfim, já ao longo, antes do Gustavo fazer a última pergunta, eu já queria deixar um convite para vocês. A gente tem Campeonato Brasileiro aí pela frente, eu sei que vocês estão ocupados aí com lives e outros compromissos, mas quando tiver uma folga na agenda, tiver o jogo Bahia e São Paulo, Bahia e Santos, Bahia e Palmeiras, Bahia e Flamengo, vem bater um papo com a gente aí, ou no pré ou no pós-jogo aí, beleza? Ô, Renatão, tem que fazer falar para eles fazerem o programa com o Gustavo, ele pôr a vitória no primeiro logo na primeira rodada já vai ter uma peça aí, ó. Tá, Gustavo, vai lá, encerra aí, faz a última pergunta para os nossos amigos. Tá certo. Eu queria saber dos dois, né, Vitor e João, sobre a rotina de trabalho de vocês. Onde vocês buscam informações? Vocês fazem aquela ronda nos jornais, na imprensa de forma geral? Vocês já têm as suas fontes dentro do Bahia? Vocês conversam com pessoas relacionadas ao Bahia, seja empresário, enfim, onde vocês buscam informações para poder trabalhar dar ela de forma qualificada para o ouvinte de vocês, o leitor, enfim. Tem algumas fontes aí, né? Primeiro, aquelas fontes que são internas do clube, né? Que é gente que trabalha lá, que acaba fazendo amizade e às vezes solta uma coisa ou outra que a gente vai captando. Tem contatos que se fazem com empresários, com próprios jogadores por questão de amizade ou porque eles acompanham o canal, veem as opiniões que a gente dá, em específico lá no Sou Mais Bahia, e aí vem, conversa, bate um papo, acaba se abrindo e também se torna fonte, né? E tem outros jornalistas que têm respaldo aqui, sobretudo da nova geração, que tem surgido e que são pessoas competentíssimas, que também fazem esse trabalho de captar e tal, e sabem que a gente também tem informações, então há esse intercâmbio. Então é muito
é muito nesse aspecto aí que acontece a captação de informações, né? Obviamente que a gente faz aquele clipping também dos maiores portais e dos maiores jornalistas, né? O Twitter é uma grande fonte de informações, né? João, que está lá com o perfil do Info Bahia, também sabe muito bem disso, né? É um lugar onde tem muita gente, e lá parece que é um universo paralelo, assim, ao mesmo tempo que a gente tem a sensação de que tem muita gente que está ali para omitir opinião mesmo, e às vezes de uma forma vazia, mas tem muita gente, conselheiro, inclusive, gente de peso, de nome, e que tem respaldo dentro do clube, que às vezes dá opiniões ali que nos dão aquele insumo de, beleza, é isso? Então, beleza, vou pegar isso aqui e embora atrás das fontes para saber se é verdade, se não é. Então, rola muito isso daí, né? Pelo menos da nossa parte. Acho que acontece muito com o João também, que faz um trabalho de apuração aí tão forte quanto o nosso. É isso aí, basicamente é isso. Eu brinco que eu gosto muito de cercar informação, né? Então eu uso três parâmetros, né? Eu tenho uma fonte aqui, fontes internas aqui, né? Pessoas que a gente conhece do clube, seja funcionário, seja os próprios atletas mesmo, ou então pessoas que já passaram pelo clube, enfim. Aí a gente faz esse cerco, né? A gente pega a primeira informação interna, depois a gente pega uma informação do empresário do atleta, digamos assim, e a terceira fonte seria alguém do clube que o atleta estaria vindo, por exemplo, em caso de apuração. Então a gente consegue fazer esse cerco, né? A gente pergunta ao empresário do atleta, aí quando ele não nega, de cara, a gente já tem alguma coisa aqui. Porque às vezes o cara fala, não, maluquice, não existe especulação. Aí beleza. Mas quando o cara fica amarrando muito para soltar uma informação, a gente já sabe que tem coelho na cartola, né? E aí quando ele faz isso, a gente já vai, por exemplo, se for um jogador do São Paulo, como aconteceu com o próprio Deni Júnior, né? Aí o Deni Júnior, inclusive, acho que foi uma das primeiras páginas que soltou, fui eu aqui em Salvador. Porque o que aconteceu? Um setorista do São Paulo que tem contato comigo, de uma das páginas do São Paulo no Twitter, falou que tinha tido uma entrevista com o diretor do São Paulo em que ele tinha admitido que a possibilidade de Júnior estar saindo para o Bahia. Né? E foi assim, ele soltou na entrevista rapidamente, quando ele estava falando de atletas que estavam sendo emprestados e tal. E aí ele falou, sondaram aqui que ele está indo para o Bahia. Quando ele falou isso, já é um cara com respaldo lá em São Paulo, né? Então eu peguei a informação e vim para o empresário do atleta. O cara falou, estamos conversando. Aí eu já vim para o Bahia, né? Para o clube, internamente, com o diretor de futebol, ou pessoas que são competentes na área. E aí eu falei, e aí, estamos vendo. Aí quando você vê que cercou as três fontes, o Bahia admitiu que está vindo, o São Paulo falou que está saindo, e o empresário falou que está conversando, aí já cercou a informação, a gente já sabe que o cara está com malas prontas para vir para cá, né? Fora que tem jogador que usa rede social para anunciar antes do próprio clube. Como a gente segue todo mundo, é papel seguir todo mundo, né? A gente sempre acaba pegando uma fumaça e aí a gente vai atrás para saber onde é que tá tendo o tal do fogo, né? Tiveram muito, já aconteceu muito isso. Jogador que posta no avião, jogador que posta, a mulher do cara posta e a gente pega porque ela postou falando alguma coisa, e aí já era, não tem como. Dá um exemplo aí de um que foi esse caso aí, tipo, a mulher postou e aí babou, já vazou. Recentemente teve Galdesani, né? Agora, a mulher dele postou sobre manhinha, uma criança postou por ela, não sei se era filha dela, sobrinha, e aí a menina falou, amanhã você já tá falando manhinha, mal chegou, já tá falando manhinha. Pô, já era, e eles estavam no condomínio, eles estavam no condomínio, passeando. Aí a filha dele, provavelmente, ou alguém da família era pequena, aí a mãe tava andando mais na frente, né, que é a esposa de Galdesani, aí ela, manhinha, aí ela falou, já tá falando manhinha, mal chegou em Salvador, já tá falando manhinha. Aí quando ela falou isso, a gente, já tem alguma coisa. E aí no outro dia, ele já estava no aeroporto, vindo para Salvador. Aí a cunhada, a sogra dele, a mãe da esposa dele, postou tipo no Instagram dela, boa viagem para Salvador para defender seu novo clube, não sei o quê. Aí quando ela postou isso, a gente falou, velho, já tá vindo mesmo, tá tudo certo. Tem jogador, por exemplo, que às vezes tem uma rede social fechada, mas sei lá, acaba criando identidade, amizade por conta do canal, ou o que quer que seja. E aí a gente acaba vendo algumas mensagens dele em outras redes sociais. Então o cara vai e curte um comentário de alguém. Aí, já era também. O cara curtiu o comentário de alguém dizendo que tá para chegar, que tá saindo, ou qualquer coisa do tipo. Não tem como. Se o cara tá curtindo, se o cara tá comentando, tá falando alguma coisa tem. Então a gente vai atrás e agora, com essa questão do Instagram também, redes sociais, os jogadores, eles seguem o clube. Então, quando começa a negociar, ele segue o clube para ver como é o clube, né? Para ver a interação e tal. Aí, quando você vai lá, quais são os clubes que o cara tá seguindo? O cara só segue o clube que ele tá e o Bahia, mais nenhum clube? Velho, você já sabe que o cara tá vindo pra cá. Boa. Beleza. Pessoal, estamos chegando ao final aqui de mais um 7-1, agradecendo aí de novo a participação do Vitor Torres e do João Gabriel, a galera que falou muito aí do Bahia.
Espero que vocês tenham gostado aqui de participar desse papo aí. O tempo é um pouquinho curto, mas como eu já disse, o convite, o Brasileirão está chegando aí, o convite está firmado para, quando tiverem os jogos aí, os confrontos, vocês virem participar com a gente. Beleza, galera? Boa. Beleza. Vamos aí. Show de bola. Beleza. Pessoal, ó, vocês que curtiram esse papo de Bahia aí, ó, vem bater esse papo com a gente, chega junto, faz a sua inscrição no canal, dá seu like, compartilha aí, porque a gente quer falar aí de futebol. Vem fazer essa resenha com a gente, beleza? E bora, abraço, Bahia! Fala aí, Luiz. Ô, Léo, mais uma vez. Fala a frase do ano passado, por favor. Bora, Bahia! Fechou com chave de ouro. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima. Oh,